e também, irmãos, contará o testemunho de transformação dele. E eu peço que todos prestem atenção, e mais uma vez nós veremos como Deus age poderosamente nas vidas, como Deus age miraculosamente em pessoas que a sociedade já diz que não tem mais jeito. E nós, como batistas, estamos empenhados, meus amados irmãos, com as missões. Inclusive hoje o missionário já fará aqui a abertura da campanha de missões nacionais 2025, indicando, meus amados irmãos, que nós já estamos em uma nova campanha, nós já estamos engajados em mais uma campanha missionária para alcançar pessoas. Nosso tema: Minha Pátria para Cristo. Nós estamos em busca de pessoas em nosso país para seguirem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nesse momento eu vou orar, na sequência o missionário Lodemir tem a palavra. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse momento, ó Deus querido e amado, nós pedimos ao Senhor, ó Deus querido, que abençoe o teu servo Lodemir poderosamente, que ele ministre a palavra no poder do Espírito Santo. Ó Deus, que o teu filho seja usado pelo Senhor para falar ao nosso coração nessa noite. Que todos nós que estamos aqui, Pai amado, pessoas batizadas ou não, sejam impactadas pela palavra do Senhor. Ó Deus querido, nós pedimos que através do teu servo Lodemir, a tua palavra, Pai amado, ecoe em nossos corações, e que nós sejamos despertados, ó Deus, para fazermos a obra do Senhor enquanto há tempo. Ó Deus querido, eu peço ao Senhor que abençoe a Cristolândia, Luiz Eduardo Magalhães e todas as demais Cristolândias espalhadas pelo país, ó Deus. Que nós, batistas brasileiros, continuemos engajados na procura daqueles que a sociedade e também autoridades já rejeitaram. Nos dê graça e sabedoria, Pai, para que sempre possamos progredir na obra missionária. Nos dê um coração que ame as pessoas como o Senhor ama cada um de nós. Use o teu servo, Pai, fala ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu cumprimento a igreja do Senhor com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. É um prazer estar aqui com os irmãos, é um prazer poder trazer tudo aquilo que está acontecendo no campo missionário. Eu trago a igreja aqui em Itaguaçu, da Bahia, um abraço de nossa liderança, Fabiola Mululo, e de nosso líder espiritual de Junta de Missões Nacionais, pastor Fabrício Freitas. Então deixo aqui a minha saudação deles e vamos para o que mais nos interessa nessa noite. Josué 13:1. A minha Bíblia hoje, eu estou aqui com a contemporânea, a edição contemporânea na Thompson. Ela vai dizer: quando Josué era idoso, avançado em idade, disse-lhe o Senhor: já está velho, avançado em dias, mas ainda há muitíssima terra a ser conquistada. Aqui nós temos a divisa que está: ainda há muitíssima terra a ser conquistada. Essa terra que Deus falou para ele, quando Deus fala com Josué, ele já estava avançado em idade. Josué estava naquele ponto, igual o Lodemir, que já está querendo aposentar. Então Jesus chega para Josué e diz assim: meu amigo, não está em tempo ainda de você parar, porque tem muitas pessoas, tem muita terra ainda a ser conquistada. Então Josué escuta a voz do Senhor e volta à caminhada para encontrar mais terra, mais vidas que precisavam ser alcançadas. Então nessa noite eu quero trazer para vocês as terras que precisam ser alcançadas, e tem tido muita luta, nós temos tido muita luta para alcançar, mas Deus tem nos dado a graça, Deus tem nos dado força para poder estar buscando essas vidas. Então o primeiro passo o projeto Cristolândia, ele nasceu no Brasil há 15 anos atrás. Então há 15 anos atrás, um pastor foi pregar na primeira igreja batista de São Paulo. Pastor Fernando Brandão, na parte da manhã, ele caminha de táxi para a igreja e vai na igreja, faz o seu sermão, e à noite ele resolve conhecer a região central de São Paulo, caminhando até a primeira igreja batista de São Paulo.
Então ele sai do hotel, ele entra na primeira rua, na segunda rua ele cai dentro da rua Gusmões, ali no centro de São Paulo, aonde é a Cracolândia, aonde nesse momento que nós estamos aqui, mais de 3.000 pessoas estão ali sendo acometidas pelas drogas. Aí nasce no coração dele que naquele momento ele pediu a Deus misericórdia da vida dele, porque ele estava ali com o seu terno importado, seu sapato bonito, seu relógio bonito. Então ele pediu naquele momento a Deus misericórdia pela vida dele. E ele disse que na vida dele, na vida de pastor, todo o tempo, ele nunca teve uma resposta tão grande de Deus, tão imediata de Deus na vida dele como teve naquele dia. Deus manda ele olhar novamente para aquele povo e pergunta se quem precisava ter misericórdia era ele ou aquele povo que estava ali. Então todo o sermão que ele ia trazer naquela noite muda, e o sermão se torna em 43 unidades de Cristolândia espalhadas por todo o Brasil. Nasce do coração de Deus para o coração do homem um projeto chamado Cristolândia. Cristolândia, terra de Cristo. Cracolândia, unidade das drogas. Então nasce ali um projeto, e naquele projeto que nasceu em 3.200 pessoas naquele tempo. Então hoje, se for contar no dia de hoje, não são 3.200, são 3.199, porque uma está aqui. Há 15 anos faz que Deus mudou minha história dentro da Cracolândia de São Paulo. Mas tudo isso só pôde acontecer porque os batistas brasileiros têm investido no campo missionário, têm cuidado do povo no campo missionário. Por isso nós estamos lá, na ponta do iceberg, e vocês aqui, orando, intercedendo, investindo e também indo aos campos missionários para nos ajudar. Então hoje nós temos 1.164 missionários espalhados por todo o Brasil. É possível 1.164 missionários fazer um trabalho bem feito em todo o Brasil? É possível? É possível? Ainda falta muita gente. Só o centro de São Paulo são 19.000 pessoas que estão nas ruas. Só o centro de São Paulo. Imagina São Paulo inteiro. Imagina o nosso Brasil inteiro. Ainda falta muita gente. E eu creio, pastor, que esse povo está aqui. Amém. Eu creio que os missionários estão aqui para invadir aquele mundo lá fora, para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus e levar a palavra de Deus. Só para o centro de São Paulo hoje nós precisaríamos de 10.000 pessoas para evangelizar todo mundo que está ali. Segundo a estatística, nós somos 172.000 batistas espalhados no Brasil. Você imagine se nós, só nós, cada um dos batistas, evangelizasse uma pessoa. Quanto seria já o ano que vem? Se nós pegássemos esse ano inteiro para cuidar de uma pessoa. Você pegasse um Lodemir em janeiro, em dezembro você entrega esse Lodemir para o pastor para cuidar. Restaurado, cuidado, batizado e agora ovelha. Então, se nós colocarmos o nosso coração, nós colocarmos as nossas vidas em disposição para cuidar daquelas vidas lá fora, nós podemos fazer a diferença. Então são 637 missionários radicais. O que é o missionário radical? O missionário radical é aquele que doa o tempo da sua vida, um ano da sua vida no campo missionário, para ajudar os missionários fixos, os missionários missionários de missões nacionais, que são contratados por missões nacionais para trabalhar no campo. Então sai das igrejas pessoas que vão prestar um ano da sua vida no campo missionário, nos ajudando. E que é o segredo? Nós queremos que vocês vão para conhecer o trabalho missionário, abençoar as nossas vidas lá. Mas eu tenho um segredo para te dizer: vai ser difícil voltar, viu, pastor? Porque depois que missões entram no nosso coração, a gente não sabe, não tem mais um caminho para voltar. Porque Deus, quando Ele chamou Josué, Ele disse: meu amigo, não tem como parar, é preciso continuar, porque ainda há muitas pessoas, ainda há muitas terras, ainda há muita vida a ser alcançada. Então nasceu 43 unidades de Cristolândia em todo o Brasil.
Mas nós temos em missões nacionais 2 barcos missionários da Amazônia que vão até os ribeirinhos levar médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiros para cuidar dos ribeirinhos. São, chegando na Amazônia, são uma pequena viagem. Você pega o barco, sobe 12 horas de viagem por dentro da água até chegar aos ribeirinhos. Vocês estão prontos para fazer tudo isso? Estão prontos para ir para o campo missionário? Estão prontos para arregaçar as mangas e cuidar de pessoas? Porque foi para isso que Deus mudou a nossa vida, para que nossas vidas sejam usadas, para que outras vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. São 353 projetos de plantação e revitalização de igrejas. Nós temos agora a nossa linda carreta, que nasceu ali na pandemia. A pandemia veio, tivemos que parar as nossas igrejas, e nós fomos para o YouTube, pela televisão. Então nasce um projeto chamado a Carreta Missionária. O que a Carreta Missionária veio fazer no meio dos batistas? A Carreta Missionária, ela veio para ir para os sertões aonde os médicos não chegam, aonde muitas vezes a igreja ainda não está lá. Então na carreta nós temos 3 consultórios médicos. Na carreta nós temos uma sala imensa de espera com ar-condicionado. Na carreta nós temos um púlpito que vai daqui até o começo da igreja ali, e ali a gente prega a palavra de Deus no sertão, aonde ainda a palavra de Deus não chegou, ainda pessoas de Deus não chegou, porque a palavra de Deus vai dizer que ainda há muita terra a ser conquistada. São 1.061 refugiados acolhidos na Vila Minha Pátria. Alguém aqui já conhecia o projeto de Solândia? Tá bom, já conhece. E a Vila Minha Pátria? Vila Minha Pátria nasceu depois da pandemia. Houve as guerras e os refugiados começaram a tentar fugir, correr, mas não tinham para onde ir. Então os governadores lá dos outros estados ligaram para o governador do Brasil pedindo ajuda, mas não tinham como receber o governador do Brasil. Então o governador do Brasil foi até os batistas brasileiros para ver o que poderia fazer, porque eles já viam um trabalho da Cristolândia sendo avançado, o trabalho dos barcos missionários sendo avançado. Então eles pediram ajuda. Então um empresário de São Paulo, ele tinha um resort, e 6 meses antes ele tinha fechado esse resort, parou. Não foi ele que parou, Deus parou esse resort para receber esse povo que estava vindo. Então abriu o projeto Vila Minha Pátria. Então todos os refugiados, muçulmano, venezuelano, veio vindo todo mundo para cá. Então ali começou um trabalho na vida deles, e hoje nós já temos mais de 18. É difícil para tirar o muçulmano para entregar Cristo no coração deles, mas nós já temos mais de 18 muçulmanos que já foram alcançados pela palavra de Deus ali na Vila Minha Pátria. São 2.850 voluntários atuando nas capelanias escolares. É um trabalho muito lindo, e eu fiquei escutando esse trabalho de capelania escolar, e por mim ter saído do mundo das drogas, ter saído do mundo totalmente errado, eu falei, eu vou fazer isso. E o mês passado eu terminei capelania escolar, capelania prisional e juiz de paz, para fazer casamento aqui, que eu posso casar alguém também, mas Deus nos tirou do mundo totalmente tortuoso e nos dá força e coragem para voltar aonde um dia nós estivemos, para dizer a eles, porque um dia onde abundou o pecado, hoje a graça de Deus é superabundante em nossas vidas, e também pode alcançar a vida deles através do nosso testemunho. Muita gente que estão sentados nessa igreja hoje tem muito testemunho para que mais vidas possam ser alcançadas através da sua vida. A sua vida não pode ser a mesma a partir de hoje.
Quando eu e você saímos por aquelas portas hoje, a nossa vida não pode ser a mesma. Não podemos deixar que o mundo, que o inimigo, ele venha ceifar pessoas sem conhecer a palavra de Deus. Porque depois que conhece a palavra de Deus, o inimigo não pega. Então primeiro nós temos que chegar antes que o inimigo chegue na vida dessas pessoas. Então o trabalho do missionário é cuidar, é levar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Então a missão fica para a igreja hoje, um chamado para a igreja hoje é que vão e façam discípulos de todas as nações. E se possível for, leve a igreja, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles o caminho certo que devem seguir. Porque muita gente que está lá fora ainda não conhece a palavra de Deus. Mas se você for, agora eu quero assustar a igreja, mas se você for dentro da Cracolândia, 80% das pessoas que estão dentro da Cracolândia saíram do banco de uma igreja. É triste, é triste. Eu quero dizer que talvez faltou um pouco de cuidado meu, cuidado seu, para que eles não chegassem até lá. Eu tenho um amigo pessoal, que é o cantor Fernandinho. Quando o Fernandinho ia na Cristolândia, São Paulo, aí eu levava ele com a família dele, com a esposa dele e os filhos dele na Cracolândia. Quando ele chegava lá com o violão, você ouvia ele dar o primeiro acorde no violão, a Cracolândia cantava o louvor junto conosco. Então 80% das pessoas que estão perdidas nas drogas saíram de banco da igreja. Se você for dentro dos presídios, 40% dos homens que estão presos e das mulheres que estão presas um dia estavam dentro da igreja. Talvez faltou um pouco de cuidado meu e de você na vida dessas pessoas. Não é só pregar o evangelho, você aceitou Jesus, está tudo bem, agora você vai para sua casa, você vai para a sua, eu vou para mim e a vida continua. Nós temos que cuidar. O cuidado de Jesus por nossa vida foi até a cruz, onde Ele entregou a sua vida por mim e por você. E naquele momento que Ele entrega a vida, nós éramos todos pecadores. Nós ainda continuamos pecando, assim como a irmã diz, mas hoje nós somos pecadores remidos. Hoje nós somos pecadores lavados pelo sangue do Cordeiro. Quando Ele entrega a sua vida por nós, Ele lá diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. É preciso abrir mais o nosso coração, é preciso abrir mais a nossa mente, é preciso nos colocar mais à disposição de Deus para que Ele possa nos usar. Há 3 unidades de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Porque a gente tem assistido, porque nós já passamos, quem passou dos 40 hoje está nas suas casas. Mas quem não passou dos 40 tem 13, 14, 15. Hoje nós estamos aqui no culto, enquanto nós estamos aqui no culto, mais de 50, 100, 200 adolescentes estão na porta dos bares. Ainda há pouco, ainda há muito pouco projeto para cuidar de adolescentes no Brasil. Nós não temos uma casa de recuperação para trabalhar com adolescentes no Brasil, mas nós temos FEBEM, nós temos cadeias, porque se eles errarem eles vão presos. Por que a gente não chega primeiro na vida deles? Por que a gente não chega com o Evangelho primeiro, antes que hoje nós estamos, igual as crianças estavam aqui, hoje nós estamos educando, hoje nós estamos pregando o Evangelho na vida dessas crianças, para que nós não temos que remendar homens depois. Hoje a palavra tem que chegar nessas crianças, para que nós não precisamos depois remendar homens, assim como eu fui remendado, 22 anos nas drogas, 16 anos no mundo do crack, 6 meses dentro da Cracolândia de São Paulo. Quer saber mais? Desses 6 meses, 3 meses com a mesma roupa no corpo, sem tomar banho. Esse era eu. Isso é o que o inimigo fez com a minha vida. Isso é o que o inimigo quer fazer com a vida daqueles que nós apresentamos a palavra de Deus e deixamos ir. Quando vai, ele pega. Eu conheci a palavra de Deus.
mas eu resolvi fazer da minha vida aquilo que eu queria fazer. Eu sou filho de um capitão da polícia militar e tornei a minha vida totalmente ao contrário daquilo que a minha família tinha para mim. Mas um dia, aonde abundou o pecado, a graça de Deus chegou. E hoje vai fazer 18 anos que Deus mudou, está mudando a cada dia a minha história. E Deus mudou a minha história e nasceu no meu coração um desejo de cuidar daqueles do que um dia eu era. E hoje faz 18 anos que nós estamos cuidando dessas pessoas. Não dizer que eu não sei fazer outra coisa, mas eu não quero fazer outra coisa na vida a não ser cuidar daqueles que ninguém quer. Então Deus muda a nossa vida, transforma a nossa vida e nos leva novamente no lugar onde a gente estava. Hoje, quando eu volto na Cracolândia de São Paulo, aí você ouve todo mundo dizer: ó, pastor Lodemir, vem cá, um abraço a todo mundo, e o povo está ali, continua ali. A palavra foi aplicada, a palavra foi pregada. Não tem como, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, muitos que estão ali, não vai ter como reclamar que a palavra não chegou até os seus corações. Talvez ele não foi bem cuidado, mas que a palavra chegou no coração, chegou. 80% das pessoas que estão dentro da Cracolândia um dia esteve sentado ouvindo a palavra de Deus. Mas eles precisam de homens e de mulheres de Deus que volte até lá, que possa pregar a palavra de Deus naqueles corações. Não precisa ir lá na Cracolândia de São Paulo, não. Aqui nas ruas de Itaguaçu, da Bahia, tem muita gente ainda para ser alcançada. Talvez a gente desculpa aí, viu, pastor, depois o senhor não me convida para vir aqui mais não. Talvez na nossa própria casa, dentro da nossa casa, tem pessoas a ser alcançadas. E nós, com o nosso evangeliquez, achamos que agora a nossa vida já está em Deus e Ele que dá um jeito de correr atrás. Me desculpe, irmãos, mas é a palavra de Deus. Eu não sei nada daqui, eu não sei nada de ninguém aqui, mas talvez ainda dentro de cada casa aqui ainda tem pessoas para serem alcançadas. E nós temos a palavra de Deus, nós temos aquele que transformou a nossa vida. E por que não deixar Ele usar a nossa vida para transformar a vida daqueles que estão dentro de nossas casas? Não adianta de nada eu e você sair por aquelas portas lá, querer ganhar vidas lá fora, se tem gente morrendo dentro da nossa casa. Primeiro tem que começar pela minha casa, primeiro tem que começar pela minha família. Deus, quando muda a minha história, depois de 22 anos desaparecido, ninguém sabia onde eu estava, Deus muda a minha história, Deus me leva para a Cristolândia, sou alcançado. 3 anos depois, Deus leva a Rede Globo dentro da Cristolândia, no Jornal Nacional, e eu dou uma entrevista no Jornal Nacional daquilo que Deus estava fazendo na minha vida. E quando essa matéria saiu no ar, eu lá em São Paulo, a minha família lá em Belo Horizonte, meu pai lá em Belo Horizonte, e ele assistiu aquela matéria, e através daquela matéria, sem eu chegar nele para dizer aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, porque eu não tinha nenhum contato com ele ainda, a matéria chegou primeiro, Deus chegou primeiro, através da matéria, do coração do meu pai, do coração da minha família. E a minha família se rendeu a Deus, através da transformação que Deus fez na vida do filho dele, que estava morto dentro da Cracolândia, mas reviveu, e Deus trouxe a matéria ao ar, para que o mundo veja, para que o povo veja, que o pecado que estava sobre essa vida, Cristo tirou. Como se diz em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus vai dizer: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A Bíblia não vai dizer que tem um ex-usuário, a Bíblia não vai dizer que tem um ex-alcoólatra, a Bíblia não vai dizer que tem um ex-travesti, a Bíblia vai dizer que tem novas criaturas. Então, uma vez que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus,
Muitas vezes as pessoas falam: você não é o cara que usava droga assim. Fala: meu irmão, não me procure no meu passado, porque eu não estou mais dentro. Ah, mas você foi. Não me procure no meu passado, porque ele não existe mais na minha vida. Então a pessoa que encontra com Jesus, ele é verdadeiramente transformado, e depois ele é usado por Deus para alcançar mais pessoas. São 16 projetos em indígenas e outros povos não alcançados. Aqui, nessa parte toda colorida, se eu vou atrapalhar aqui, toda colorida, são as partes ainda que precisam muito mais de missionários nesse campo para alcançar esse povo que ainda se encontra perdido. É pouco. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, vai subindo aí. Esses povos aqui ainda não foram alcançados, ainda todos. Precisam muito, ainda há muitíssimo pessoas, muita terra a ser alcançada. Aqui o Evangelho ainda tem chegado um pouco mais. Você vê que tem poucos lugares onde o Evangelho não chegou, nessa parte de Amazonas, Roraima, Mato Grosso, são a parte, mas aqui na parte nossa aqui, ainda há muita coisa a se fazer. Ainda há muita coisa a se fazer. E eu creio em Cristo Jesus, que as pessoas que faltam ali dentro desse mapa vão sair de dentro dessa igreja, em nome de Cristo Jesus. As pessoas que faltam aí ainda a fazer o trabalho que está faltando para completar ali dentro daquele mapa, vão sair dessa igreja para evangelizar o povo que ainda estava perdido nas drogas. Vou passar. A gente dá para ver que a igreja enfraquecida, se a gente vê essa parte aqui, são igrejas, são membros de igrejas que se perderam, que não estão mais dentro das igrejas. Aonde estão esse povo aqui? Esse povo estão perdido dentro da Cracolândia, que é uma estatística de não dá para me ler porque eu não vou enxergar, mas de pessoas que estão fora. Olha lá, igreja com 451 mil membros, não dá para me enxergar, mas tem caído. O povo tem ido para o mundo, aonde deveria estar buscando mais gente. O povo que estava dentro da igreja está indo para fora agora. O que está acontecendo? Nós precisamos fazer muito mais. Nós precisamos levar essa mensagem dia após dia, noite após noite. Não podemos parar. Não podemos parar, não podemos pegar hoje o culto que está aqui hoje, nos encher do Espírito Santo, sair por aquelas portas e amanhã nós estamos no nosso trabalho, amanhã nós estamos nas nossas empresas, amanhã nós estamos na nossa faculdade, amanhã nós estamos dentro do nosso Uber e não falamos de Cristo Jesus para as pessoas que são. Não deixe de falar. Nós estamos num país laico, nós estamos num país onde nós podemos ainda ser livres para falar de Cristo Jesus. Então aproveite esse tempo, porque dias piores virão. Aproveite esse momento. Cristo está voltando e nós precisamos ganhar pessoas para que um dia, quando nós formos subir para o céu, nós não podemos ir sozinhos. Deus mudou nossa história. Nós temos que levar nosso familiar, nós temos que levar mais pessoas conosco. Nós podemos fazer muito mais. Passamos. Igreja Batista da cidade, que é ali em Barreiras, o pastor Gabriel e a Joyce, sua esposa, chegou ali, estava com 20 membros. Hoje eles estão com mais de 60 membros. Sabe o que é isso? É trabalho porta a porta, vida na vida. Nós precisamos cuidar, vida na vida. Mas eu falei de Cristo Jesus para a pessoa, ela virou as costas para mim, então não quero nem saber mais dessa pessoa. Amanhã você tem que chegar nela de novo. Agora quer dar oportunidade, é vida na vida, falar de Cristo Jesus sem cansar, porque uma hora é como uma flecha, né? Vai bater, vai bater. Apocalipse vai dizer que eis que estou à porta e bato.
vai batendo até perfurar. É como se diz o velho ditado, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora esse evangelho vai entrar. 22 anos depois, entrou aqui. Quantas pessoas não desistiram de falar para mim de Cristo Jesus? Eu amava, sabe, pastor? Quando eu estava dentro da Cracolândia e eu via essa multidão de amarelinhos, nós chamávamos dos amarelinhos lá, né? Essa multidão dos amarelinhos vinham, aquela multidão, e cantando, e cantando, e cantando: Santo, exaltado és. Eu canto mal, Santo, e todo mundo cantando lá no meio, e a palavra de Deus chegando naquele coração, e aqueles coração revivendo novamente. Muitas pessoas saíram dali só de ver essa camisa dizer: Jesus transforma. E se preciso for, use a palavra. Só a camisa já fala por tudo. Muitas vezes nós passamos nos bares cheios de gente bebendo, só a camisa já diz tudo. Talvez a gente escuta um assobio, né? Se preciso for, use palavras. Só a camisa já fala. Jesus transforma. Jesus transformou minha vida de tanto ver os amarelinhos e pessoas que não desistiram da minha vida. Pode passar. Pode passar. A ilha de Marajó não tinha ainda o trabalho batista. Hoje os batistas chegaram ali na ilha de Marajó, que é composto por 17 cidades. Recentemente ficou nacionalmente conhecida por seus desafios sociais. Em uma das cidades, Abaetuba, atuam os seus missionários, pastor Euclides e Cláudia Almeida, que estão plantando igreja viva e relevante, além de outras novas igrejas que estão sendo iniciadas. Não existia um batista, não existia uma palavra de Deus dos batistas ali ainda na ilha de Marajó. Então, os batistas brasileiros têm que se colocar à disposição de Deus. Muitas vezes eu vou ter que deixar a minha casa, muitas vezes eu vou ter que deixar a minha família, muitas vezes eu tenho que deixar o meu lar para fazer a vontade de Deus. Minha família está lá em São Paulo. Eu rodei São Paulo, 8 anos em São Paulo, 7 anos no Espírito Santo, e agora nós estamos aqui na Bahia. Eu estava conversando com o irmão que eu ainda tenho um desejo muito grande, que ainda há muita terra a ser conquistada, há muita pessoa a ser conquistada no nosso Brasil, mas no momento em que Deus me der a oportunidade, eu ainda tenho um sonho de entrar pelas ruas dos Estados Unidos, ali na região do Brooklyn, para montar uma Cristolândia lá dentro, para alcançar aquele povo americano que estão perdido no mundo das drogas. Amém. Mas ainda há muita coisa a se fazer no nosso país. Enquanto isso não acontecer, Lodemir vai se encontrar por aqui. Mas Deus, eu peço a Deus que no fim da minha caminhada, aos 80 e tantos anos de Josué, Deus possa usar também a minha vida, com 80 e tantos anos, para estar lá dentro dos Estados Unidos, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E de lá para cá, nós podemos depois dizer, né, quando terminar toda a caminhada, podemos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Essa fé, ela tem que ser por vidas alcançadas. Essa fé, ela tem que ser por pessoas alcançadas por Cristo Jesus. Pode passar, pastor. Pode passar. Trabalho com ciganos. Esse trabalho com ciganos, a gente quando olha para os ciganos, já tem cigano aqui? Não. Ciganos? Não. A gente quando olha para os ciganos, é como olhar para um usuário de droga, para um pessoal da Cracolândia. Todo mundo tem medo. Quando eu era criança, minha mãe falava que ia me dar para o cigano. Falou: vou te entregar para o cigano. Eu tinha medo de cigano. Eu falei: cigano é tudo maloqueiro, tudo ladrão. Todo mundo tem essa visão do cigano, né? Então o trabalho começou ali com meus pais na fé, Jade e Gilmar, ali em Itaquaquecetuba, em São Paulo. Um trabalho entre os ciganos, que hoje está no Espírito Santo e tem vindo aqui para a Bahia, para onde estava ali o pastor Israel, e Pititá, tem vindo fazer um trabalho com os ciganos,
Os meus pais na fé são os líderes entre os ciganos lá em São Paulo. E hoje nós temos ciganos pastores, ciganos missionários. Eles mesmos agora pregam para as suas pessoas, para as suas etnias, porque a palavra de Deus chegou até os ciganos. Pode passar. Então está aí a nossa mais nova, o nosso novo bebezinho de Cristolândia, a 43ª Cristolândia no Brasil. Deixa eu te contar um segredo. Você está vendo essa beleza toda? Essa beleza toda foi usado 10 milhões de reais para fazer tudo isso. E um empresário, um homem de Deus, que ainda não é batista, hein? Um homem de Deus, que a filha dele entrou no mundo das drogas, e ele não conseguiu resgatar a filha dele no mundo das drogas. Então ele começou a ajudar casas de recuperação na região da Bahia. Então ele criou esse projeto e convidou os batistas brasileiros para assumir esse projeto. E faz 7 meses que esse projeto foi inaugurado. Nós temos ali vagas para 96 pessoas. Nós já estamos com 62 pessoas em 7 meses. Não há vaga no Brasil para muitas pessoas. No Espírito Santo temos mais de 57 alunos dependentes químicos nas ruas, esperando uma vaga para que possa se tratar. Então semana passada nós fomos para o Espírito Santo com a van que está aqui hoje fazendo campanha, e buscamos 9 do Espírito Santo, 6 de Brasília, porque não há vaga. Tem muita gente, muita vida lutando, gritando pelos escolhidos de Deus, pelos aqueles que têm a palavra de Deus, para que Deus possa entrar nos seus corações e também mudar as suas vidas. Então essa é a mais nova. Pode passar, pastor. Esse é o tempo de triagem, quando eles chegam das ruas. Essa camisa é a camisa da triagem. Na triagem eles chegam, eles vão passar 30 dias primeiro na triagem com a camisa cinza, e depois eles vão para a primeira fase com a amarelinha. Agora já é mais uma conquista na vida deles, porque não tem conquista maior na vida do dependente químico quando ele começa a passar de etapas da vida. Eu lutei 22 anos contra as drogas, passei por 22 casas de recuperação, fora cadeia, presídio, lutando contra as drogas, mas eu nunca desisti da minha vida. Muitas vezes eu me encontrava eu e Cristo. Quando uma vez eu cheguei no fundo do poço, que quando a gente chega no fundo do poço não adianta mais olhar para baixo, porque está tudo escuro e você não vê mais nada. Então eu olhei para cima, eu vi uma luz de Cristo, eu vi uma luz que dizia: vinde a mim, filho escolhido, vinde a mim, porque eu quero mudar a sua história. E hoje já faz 18 anos que Deus transformou a minha vida através da vida dos batistas brasileiros. Nós temos um templo. Esse templo dos alunos é para 200 pessoas, porque quando a família vai visitar, então nós fazemos um grande culto, e toda sexta-feira nós fazemos um culto aberto, porque é numa fazenda, e ali na região tem muitos fazendeiros que não tem igreja para eles, têm que ir para a cidade. Então a igreja deles chegou até ali. Toda sexta-feira nós abrimos e os fazendeiros estão ali com a gente. Pode passar. Aqui temos o trabalho que nós levamos eles nos postos de saúde. Muitos deles chegam sem dente, com o braço quebrado, com facada, com o braço, o corpo todo machucado. Então nós levamos até o posto de saúde, e lá nós fazemos, os médicos fazem o tratamento, nós fazemos acompanhamento. Tem um trabalho de evangelismo com eles ali, pregando a palavra de Deus. Esse irmão que está ali é o Kennedy. Kennedy saiu lá do Haiti para fazer missões no Brasil, e ele é o nosso missionário que cuida também ali junto da gente, com a gente, dos alunos dali. Nós temos um angolano, um haitiano e um nigeriano que saíram das suas casas, dos seus países, atravessaram o oceano para fazer aquilo que nós temos que fazer. Ainda há muita pessoa a ser alcançada. E aqui é o tempo que nós temos a sala de música, ali nós
tem uma professora de música que dá aula para eles. Nós temos agrônomos que vão lá nos ensinar a plantação, que eles mesmos cuidam. E ali é o dia da visita da família. Ali é André estava há 18 anos sem ver a sua família, sem ver todo mundo. Ali está ele com o seu sobrinho, a irmã dele estava ali com a gente. E ali nós temos uma academia ali. Aqui essa parte de trás que você está vendo é os alojamentos deles, aonde cabe 96 homens, que já está quase lotado. E aqui é o momento que ele completa os seus 30 dias e eles passam pela primeira fase e recebem um certificado. Um certificado que eu quero falar para o senhor, pastor. Um certificado que eu tenho uma inveja santa, sabe? Porque na minha época não existia nada disso. Eu não tenho esse certificado. E eu pedi para missões nacionais, eles não querem dar o certificado. Então, ali nós damos certificado de primeira fase, certificado de segunda fase e o certificado de conclusão do término do tratamento. Quando ele termina o tratamento, ele recebe uma camisa azul escrita: Jesus me transformou. E ali ele vai com o título de agora um homem de Deus, um homem transformado, tirado todas as escamas, tirado todas as arestas, tirado todas as travas dos olhos, e agora nós entregamos ele na igreja. Agora o trabalho é do pastor, porque o nosso trabalho ali é 1 ano de tratamento na vida dele. E desse trabalho de 1 ano, a luta é muito grande, porque a desistência também é muito grande, porque a abstinência é muito forte. Muito mais do alcoolismo do que do crack, da cocaína. O álcool ele é muito forte. Então a pessoa que vai com o álcool ali, ele não consegue resistir por muitos dias. Então eles vão embora. O álcool foi na minha vida desde os 8 anos de idade até os 33 anos de idade. Eu bebi de cachaça a álcool de posto, gasolina, tiner, acetona, tudo que tinha álcool dentro, eu coloquei dentro desse corpo. Mas quando Deus mudou minha vida, eu fui fazer um exame, e quando saiu o resultado do exame, o senhor foi pegar, pastor? Nem eu. Eu falei, eu não tem mais nada dentro desse corpo, porque eu não sei como é que está funcionando esse negócio, que deve estar seco. Mas o resultado saiu, não tinha nenhuma uma tuberculose, não tinha nada, HIV, nada. Sabe por quê? 80% do povo que está dentro da Cracolândia é cometido pelo vírus do HIV. E ali a gente se virava na vida ali dentro da Cracolândia. Então foram muitas coisas que aconteceu na minha vida. Então eu não tinha mais esperança. Eu dizia, não, agora Deus mudou minha história. Mas eu tenho uma marca, porque o povo de lá todo mundo tem. E eu tive um tempo com aquele povo. E quando eu fiz o exame pré-nupcial para o casamento de sangue, foi 7 ampolas de sangue que tira, né, pastor? 7 ampolas de sangue, resultado sai em 15 dias. Eu já era líder numa Cristolândia lá em Guarulhos. Resultado sai em 15 dias. O senhor foi buscar o resultado, pastor? Eu também não. Eu esperei os alunos ir para o médico, ir lá. Falei, pega aquilo lá para mim. Eu fiquei em oração, orando, né? Meu Deus, me ajuda, cara. Eu vou casar. E como é que eu vou casar, cara? Se hoje eu estou todo lascado. E quando eu abro o resultado, nada consta. Então Deus que me protegeu em todo o tempo. Em tudo que eu fiz de errado na vida, eu tive a proteção de Deus, a mão de Deus estava sobre a minha vida, assim como esteve a mão de Deus em cima da vida daquele povo, quando Moisés vai resgatar o povo, Deus murmurando, reclamando, fazendo miséria, mas a mão de Deus estava ali sobre esse povo, cuidando. Quando eu abri esse exame, eu lembrei daquele povo que saiu do Egito. Eu estava no Egito, eu estava largado, mas Deus mudou a minha história. Pode passar. Eu tenho as fotos depois que Deus mudou a minha história. Eu retornei à Cracolândia de São Paulo. Eu inventei que eu sou cabeleireiro, né? Eu inventei, porque lá em São Paulo eu via os cabeleireiros ir lá de vez em quando para cortar o cabelo do pouca gente que ia na Cristolândia de São Paulo, né? Tinha pouca gente.
300 pessoas por dia, todos os dias. E nós dava banho em 150, 170 pessoas por dia, todos os dias. Era 50 mulheres e 170 homens. E todos os dias eu estava ali dentro daquele banheiro. Eu arrancava a camisa, ficava igual a eles, sem camisa, e sabão na mão de todo mundo, e todo mundo se esfregando, e a tuberculose caindo solta ali dentro, e todo mundo tossindo, e os caras choravam, e primeiro que vinha era a chuva que vinha no rosto da gente assim, e vem tudo, e é uma maravilha de Deus ver aquele povo todo largado, todo estourado, e os pinos na sua cara, e Deus protegendo todo o tempo, porque o que mais toma conta da Cracolândia de São Paulo é a tuberculose. Eu nunca tive, nunca peguei. 8 anos trabalhando dentro do banheiro, cuidando de banho, cuidando daquele povo. Depois que terminava tudo aquilo, eu colocava a camisa, eu estava todo molhado, e aí nós íamos agora para o salão. Aí começava o culto, depois do culto vem o almoço para 300 pessoas. 8 anos na Cristolândia de São Paulo. Nunca faltou 1 quilo de arroz para tratar daquele povo. E sabe de onde saiu? Da igreja do Senhor. São os batistas brasileiros cuidando de nós no campo missionário. Enquanto nós estamos lá na ponta do iceberg, vocês estão aqui orando, intercedendo, ofertando, adotando o missionário, cuidando do missionário no campo. Enquanto vocês não podem ir, nós estamos lá na ponta, cuidando daquelas pessoas a qual talvez vocês vão começar a enviar daqui lá para a gente, e nós estamos lá para receber e para cuidar. Enquanto isso, nós precisamos que vocês continuem segurando as cordas, enquanto nós estamos lá na ponta do iceberg. Aqui, volta você. Vocês conhecem essa mulher aqui? Soraya Machado. Pensa na baiana retada. Primeira pessoa a chegar dentro da Cracolândia e olhar para mim e dizer assim: ó, você não vai ficar mais aqui. Nós queremos mudar, queremos te apresentar um Deus, e Ele vai mudar a sua história. Eu passei numa casa de recuperação 2 anos e meio. Eu chego na Cristolândia, quando a Cristolândia não existia ainda. Eles pagavam, os batistas brasileiros pagavam R$300 por uma casa de recuperação para cada dependente químico que eles internavam. E esse dinheiro saiu daqui da igreja, chegando em missões nacionais, investindo no campo missionário, para cuidar da minha vida enquanto eu estava lá nas ruas. Pode passar. E aqui foi minha casa. Aí, coisa bonita, lindo, né? Foi aqui um dia que eu morei. Aqui você não é dono nem do seu próprio colchão. Está vendo esse colchãozinho aqui? Se você levantar dele, na hora que você voltar, ele não está mais ali, porque outro dono já arrumou para ele. Se você levantar de um papelão, depois que você volta, ele já não está mais ali, porque outra pessoa já usou ele ou para dormir, ou para juntar, para vender, para usar a droga novamente. Vai pensar. E aqui, olha lá, aqui é o nosso povo. Aqui eu pregando a palavra para eles. Ali mais ou menos tinha 200 pessoas. Hoje ali, muitas pessoas que estavam aí, como Luiz hoje, que está aqui de vermelho, ele trabalha, tem seu emprego, está fazendo faculdade. Nelson, é esse aqui, são gêmeos. Hoje ele voltou para a empresa do pai, está cuidando da empresa do pai, que faleceu há 2 anos atrás. E sou eu ali depois, trazendo a mensagem na primeira igreja batista central em Rio Grande da Serra, a última cidade de São Paulo. Última cidade. Deus me muda, me dá um casamento. Sabe onde Deus me põe para morar? Na última cidade de São Paulo. Então, para chegar na Cristolândia era uma coisa gostosa, gente. Você acordava 3h30 da manhã, você fazia um café, 4h30 você pegava o primeiro ônibus, ia até o terminal de trem, você pegava o trem e ia até a Estação da Luz. Quando você chegava na Estação da Luz, você pegava agora o metrô, vai até o Brás. Do Brás você retorna de novo até Barra Funda, e depois você pega um outro ônibus que vai passar na porta da Cristolândia. E todo dia, 7 horas da manhã, eu estava lá. 5 horas da tarde nós saímos. 5 horas da tarde saímos, 7 horas estava na escola, 11 horas saía da escola, meia-noite e meia chegava em casa, fazia uma janta, comia, tomava banho,
e daqui a pouco tem que levantar de novo para fazer a obra de Deus. Mas graças a Deus, Ele nunca me deixou um dia sem estar fazendo aquilo que Ele chamou para fazer. E aqui nós pregamos a palavra lá em Luiz Eduardo de Magalhães. Mas Deus usou minha vida para evangelizar tantas pessoas, cuidar de tantas pessoas. A vida como a vida de Sérgio, que era um travesti, que morou em Roma, morou na Itália, e ali ele se pôs silicone, e ficou todo siliconado, ficou lá, foi viciado lá pela heroína, voltou para o Brasil, passou dentro da Cracolândia, conheceu o crack, foi acometido pelo crack, foi preso na Cracolândia, caiu dentro do Carandiru, ficou 6 anos dentro do Carandiru, voltou para a Cracolândia, e um dia nós encontramos o Sérgio, convidamos ele para ir até a Cristolândia, e lá nós conversamos com o Sérgio. Ele almoçou, pegou suas coisinhas e foi embora. No outro dia eu saí de manhã, que eu tinha que fazer uma coisa. Quando eu chego na hora do banho, o banho não estava acontecendo, 10 horas da manhã, parado. Falei, pastor, o que está acontecendo, pastor Roberto? O que está acontecendo? Eu falei, estou esperando você chegar aí, porque tem uma pessoa lá no banheiro lá, e só os missionários podem fazer o trabalho com ele lá. E eu estava esperando você chegar, porque é você que toma conta disso aí. Eu vou para o banheiro, pastor. Quando eu chego no banheiro, eu encontro aquilo que eu não sei se era homem, se era mulher, que fim que era aquilo ali, sentado no chão, chorando, todo sujo. Ele levanta, sem roupa, me abraça e fala bem no pé da orelha assim, me apresenta esse Deus que vocês têm. Hoje Sérgio é um missionário, hoje Sérgio é casado, hoje Sérgio tem uma vida dentro da Cracolândia, trabalhando com aqueles que um dia ele foi, junto aos travestis, junto aos homossexuais. Deus muda a nossa história e leva novamente para onde nós estávamos, para fazer o trabalho que Ele colocou em nossas mãos. Mas Deus usou minha vida para cuidar de tantas pessoas. Mas chegou 8 anos da minha vida no tratamento na Cristolândia, que eu cheguei a falar com Deus: Deus, até quando? Que todos os dias agora eu tenho que cuidar de homens, 8 anos cuidando de homens. Deus, o Senhor não vai colocar uma varoa, uma esposa na vida para que eu possa mudar? Para que eu possa ter um casamento, para que eu possa ter uma família? E Deus falava no meu coração: calma. E esse calma foi demorando, não? Tempo. E um dia eu estava voltando do seminário, tinha um culto, nós tínhamos um culto toda sexta-feira, de portas abertas, e eu chego na Cristolândia, eu subo para o quarto onde que a gente morava, deixo a minha mochila e volto para o culto. Quando eu chego na metade do salão, eu ouço Deus falar no meu coração: volte lá na porta e fale de Deus para uma pessoa que está lá sentindo dores. Quando eu saio na porta, eu escutei um gemido de dor. Eu cheguei lá, tinha uma menina debaixo do cobertor. Eu puxei o cobertor dela e comecei a falar para ela de Cristo. Dei um remédio para ela para tirar a dor. A gente pode fazer isso, eu não sou médico, mas eu dei um remédio para tirar a dor naquela noite. Orei, falei de Cristo para ela. Mas foi um trabalho de 1 ano, todos os dias falando de Cristo Jesus para essa moça, todos os dias pregando o Evangelho de Cristo Jesus na vida dela. Tinha dia que ela me xingava, tinha dia que ela queria tacar pedra em mim, sabe? Ela já me ameaçou de tacar pedra, sabe, em mim, de tanto que eu falava de Deus para ela. Mas um dia surgiu a primeira casa de unidade feminina, e ela chegou lá toda estourada, com o olho roxo, todo machucado, tudo quebrado. Ela falou assim: então, não tem aquela casa que você falou que ia sair? Hoje eu quero internar, quero entregar minha vida a Deus. Então ela entregou a vida a Deus ali ela ajoelhou, nós oramos com ela, internamos ela. Ela foi para a primeira fase em Santana, de Santana ela foi para Campinas na segunda fase, e de Campinas ela foi para Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, e sumiu essa mulher. E tempos depois eu abri o Facebook, eu vi lá a foto da mulher que eu um dia estava falando com ela, agora toda linda, toda transformada, né? Eu falei: eu vou trocar ideia com ela, né? Deixa eu perguntar com ela como é que está a vida dela, o que Deus tem feito na vida dela. Aí conversando, eu falei: mas deixa eu te fazer uma pergunta. Deus não colocou nesse tempo aí um varão daqui
você possa casar e ter uma vida mudada? Ela parou um minutinho, depois ela respondeu, colocou, e faz 3 anos que eu estou orando pela vida dele. Eu fui perguntar assim, quem é esse cara? Demorou uns minutinhos, ela pôs só uma letrinha embaixo, você. Eu fiquei uma semana sem conversar com essa mulher no Facebook. Eu falei assim, meu Deus, que conversa é essa? Eu não tinha uma intenção nenhuma de ter essa mulher para minha vida. Mas que papo é esse? Que o Senhor muda a vida dela, agora o Senhor está me devolvendo para casar, para ser uma pessoa? E conversa vai, conversa vem. Falei com o Soraya, falei com o pastor Humberto, e teve a aprovação deles. Eu falei, agora é ligar uma liderança de Campos de Goytacazes e pedir que ela volte para São Paulo. Ligaram para ela, para a liderança que estava lá em Campos de Goytacazes. Uma semana depois ela estava em São Paulo. Eu fui recebê-la na rodoviária. Nós oramos por 1 mês e 8 meses depois Deus faz isso aqui. Essa é a nossa história. Bota só o som. Dois estranhos que só tinham em comum o vício pelo crack e tudo que ele traz de pior. Minha vida se resumiu somente na prostituição, no roubo, no tráfico e tal. Eu cheguei a ficar 3 meses com a mesma roupa no corpo, 3 meses sem tomar banho. Uma vez eu encontrei uma caixa de geladeira e eu dormi dentro dessa caixa de geladeira. Eliane, 30 anos, Rodemir, 39, são mineiros. Cada um veio para São Paulo por um motivo, mas no fim, os dois acabaram no mesmo lugar, a Cracolândia. O final da caminhada do usuário de droga é conhecer a Cracolândia. Todos querem conhecer a Cracolândia, parece uma balada, né? Uma balada, uma rave. Onde você tá me levando? Quando a Globo foi fazer essa A novela, Larissa, personagem eles interpretada precisavam de uma história real. A Globo precisava de uma história real para fazer a novela Verdade Secreta. E eles foram até a Cristolândia e soube da nossa vida e trouxe lá Grazi Massafera, a Rede Globo, e ficaram gravando conosco uma semana e foi isso aí que Deus tem feito. Uma balada, uma rave. Onde você tá me levando? Tem que botar? A Larissa, personagem interpretada pela atriz Grazi Massafera na novela Verdades Secretas, também foi parar nas ruas da região central de São Paulo, atrás da droga. Fui uma vez lá. Foi acompanhado pelas assistentes sociais que cuidam do lugar. Eu acho que é um dos momentos mais chocantes assim da minha vida. Esta semana, o público vai conhecer o destino da Larissa. O final da Larissa tem coerência com a trajetória dela e com o que acontece na realidade com essas pessoas. O caminho para sair desse mundo não é fácil. Aqui na Cracolândia eu fiquei 4 anos. Foram 22 anos lutando contra as drogas e passei por 22 casas de recuperação. Depois de tantos anos usando drogas, depois de morar 6 meses aqui na Cracolândia, o Lodemir decidiu tentar mais uma vez abandonar o vício. Aceitou a ajuda de 2 voluntários de um projeto que resgata dependentes químicos das ruas. Eu falei, ou é agora, ou eu morro já de uma vez só. O Lodemir sobreviveu. Quando teve alta, voltou para as ruas da Cracolândia. Só que agora para ajudar. Bom dia. Filho, vamos levantar para começar o dia? Pode abrir. Esse é o nosso trabalho do dia a dia. E foi nesse trabalho de voluntário que o caminho do Lodemir
cruzou com o da Eliane. Primeira vez que você viu, Eu tava aqui nessa porta e ela tava lá do outro lado da rua. E ele foi o único que agachou ali, conversou comigo. Aí foi onde que eu vi a diferença. Ele queria oferecer tratamento. Depois de 1 ano ela aceitou. E enquanto passava pelas casas de recuperação, Eliane não conseguia esquecer o homem que estendeu a mão para ela. Toda vez que eu pensava em poder abraçar ele, em poder ficar com ele, assim, me dava um negócio assim no coração, sabe? Eu ficava que nem adolescente de 15 anos. Mas aí vocês começaram a se falar pela internet. Eu falei pra ele que eu queria casar com ele. Eliane estava em tratamento no Rio de Janeiro. Quando ela recebeu alta no ano passado, Lodemir estava lá para receber a mulher que até então só tinha namorado pela internet. Aí eu cheguei na rodoviária, ele não me deu bom dia, nem boa tarde, nem nada. Ela não falou nada, eu não falei nada, eu abracei ela e... Ele simplesmente me entendeu. 8 meses depois, eles já estavam vestidos assim. O casamento, em março deste ano, foi na sede do projeto que acolheu Lodemir e Eliane. Eu os declaro marido e mulher. Pode deixar sua escolha. Mas a grande comemoração foi na rua mesmo. Nas ruas da Cracolândia. Quando eu olhava para trás e que eu via todos os meus convidados caminhando comigo, junto comigo, e aí eu entendi que era aquela coisa certa a se fazer. Então, para mim, o nosso casamento foi perfeito. Foi um casamento... É único. É único. Porque o casamento é único na vida da gente. Ele é meu grande amor, ele é meu amigo, ele é meu companheiro. A mulher da minha vida, a mulher dos meus filhos. Hoje, os dois juntos ajudam quem vive o que eles viveram na Cracolândia. É triste ver, porque eu sei o que eles estão passando na pele, eu sei o que eles estão sentindo. Lodemir e Eliane tinham um passado de drogas e de crimes. Foram presos, mas agora não devem mais nada para a justiça. Ele ganha R$600 do projeto para ser missionário. O casal mora numa casa emprestada. Hoje tem fartura na mesa e um cantinho confortável para esquecer aquela época de papelão e chão sujo. Antes eu limpava uma rua, uma calçada, para tirar um lixo para me deitar. É uma... Caminhando para concluir aquilo que Deus tem feito nos campos missionários através dos batistas brasileiros, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e que fazer um convite a cada um de vocês que possam ir até lá em Luiz Eduardo de Magalhães, nos fazer uma visita, estar ali conosco um dia, passar um dia conosco, e também que você possa continuar segurando as cordas conosco. Nós temos o PAN, que é o Plano de Adoção Missionário. Você pode adotar um missionário, cuidando da vida dele no campo. Sabe como? Com R$30. R$30 hoje, capaz que não dá para comprar um lanche, né? 2 lanches não é mais que R$30. Isso você vai fazer uma vez no mês, ajudando a nossa vida no campo missionário. Se você quer nos ajudar no campo missionário, eu queria que você pegasse depois esse papel comigo, pudesse preencher hoje, eu levasse. Se não der para preencher, você pode preencher, trazer o pastor escaneia, manda para mim, tá bom? Para me ajudar no campo missionário enquanto nós estamos lá na ponta da corda. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero trazer o seu coração. Talvez nesse momento você tenha na sua vida pessoas que estão perdidas no mundo das drogas, pessoas que estão no alcoolismo, pessoas que nesse momento você queria ver ele transformar. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o Deus que transformou a minha história, que está transformando a minha história, está com o Espírito de Deus, o Espírito Santo no momento. Aonde está o seu ente querido agora? Para incomodar o seu coração. E se tem alguém aqui nessa noite, que tem alguém que está perdido no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo, fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você.
Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Aquela pessoa que você queira que Deus alcance. Pessoas que você, o seu vizinho, o seu ente querido, a sua pessoa, aquelas pessoas que você tem no seu coração, que você quer que Deus alcance. Esse mesmo Deus que mudou a minha história, esse mesmo Deus que está mudando a minha vida, é o mesmo Deus que está aqui agora, e junto com você, e junto com o Espírito Santo de Deus, que agora está incomodando o coração do seu ente querido, vai mudar a história de vida deles. Creia, porque enquanto há vida, há esperança. Deus querido, em nome de Jesus, eu quero entregar em tuas mãos, ó Pai, todos os entes queridos dos meus irmãos que aqui nessa noite estão. Assim como o Senhor tem feito na minha vida, tem feito na minha história, Deus, eu peço ao Senhor que toque no coração deles aonde eles estiverem agora, que incomode as suas vidas aonde eles estiverem agora, que eles possam pedir ajuda, para que o mesmo Deus que transformou, está transformando, está mudando a minha história, possa também mudar a história de vida de cada um deles. Deus, obrigado. Obrigado por nos trazer, por passar essa semana aqui. E agora, Deus, amanhã quando estaremos retornando para nossas casas, Deus, do mesmo modo que o Senhor nos trouxe, que o Senhor seja o motorista que vai nos levar de volta, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado através de nossas vidas. Obrigado mais uma vez por tudo, Deus. Toma cada vida aqui em Tuas mãos e faça o Teu querer e a Tua vontade sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Meus queridos e amados irmãos, que noite maravilhosa e impactante. Deus falou poderosamente ao nosso coração. Deus mostrou a realidade, meus amados irmãos, do mundo, e a grandiosidade, a imensidão, meus amados irmãos, do poder de Deus para a transformação de vidas. Nós vimos e ouvimos aqui hoje como Deus é grandioso, como Deus é poderoso. Ele mesmo diz lá no Antigo Testamento: agindo eu, quem o impedirá? Quando Deus age, ninguém pode impedir. E o nosso querido missionário Lodemir mostrou para nós aqui, meus amados irmãos, a transformação que Deus fez. E hoje ele está à frente do trabalho em Cristolândia, em Luiz Eduardo Magalhães. Meus queridos e amados irmãos, que nós continuemos orando por esse projeto maravilhoso e as demais 42 unidades que há no país. Esse projeto é um projeto que acompanhamos já há muito tempo, também o Vila Minha Pátria, um projeto maravilhoso. Que Deus continue abençoando tremendamente os nossos missionários, a nossa junta de missões nacionais que faz tudo isso acontecer, a nossa querida Convenção Batista Brasileira, meus amados irmãos, que é a organizadora disso tudo. Portanto, vamos continuar orando, contribuindo e também, irmãos, fazendo a obra de Deus aqui onde estamos. O missionário deixou bem claro aqui: não é preciso você ir até a Cristolândia, em algum lugar. Se for, ok, se Deus der a oportunidade de ir, vá. Nós devemos ir, quem sabe uma vez ou outra, em um lugar desse, para vermos de perto o que Deus está fazendo. Mas como o missionário deixou bem claro, Itaguaçu é o nosso campo missionário. Não adianta nós ficarmos impressionados com tudo que Deus está fazendo em Luiz Eduardo Magalhães e esquecermos da pequena Itaguaçu da Bahia. Vamos continuar pregando a palavra de Deus aqui, vamos continuar sendo luz aqui. Aqueles que não estão tão comprometidos ainda com Jesus Cristo, se comprometam. Aqueles que já o estão, continuem assim. E aqueles que não se converteram ainda, esta é a noite, esta é a hora de entregar a tua vida a Jesus, parar de perder tempo nesse mundo e venha viver aquilo que Deus tem para você. Venha viver aquilo que Deus colocou no coração de já muitas pessoas, como Lodemir e outros tantos aqui em Itaguaçu. Deus também quer colocar no seu coração para você viver isso, viver a vontade de Deus, o plano de Deus, fazendo a vontade do Senhor de uma forma contínua, amorosa e voluntária. Então entregue tua vida a Cristo. Você que nos visita nesta noite, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Seja batizado, batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e passe a ser um seguidor de Jesus Cristo, pois fomos criados para isso, para adorar nosso bom Deus.
Nós nesse momento vamos cantar mais um canto, e logo após então eu encerrarei em nome de Jesus Cristo.